Então, não era pra existir esse vídeo. Exato. Esse vídeo aqui sobre o céu que vocês estão vendo, ele não era pra existir. A ideia original era eu fazer um vídeo sobre o céu, no sentido, tipo, explicar o começo dele, porque eu acho ele o melhor no Dragon Ball. Mas eu decidi pensar em fazer outra coisa, porque eu tava achando um saco fazer esse vídeo. Então, no meio dele eu pensei, pera, e se o céu voltasse pro Dragon Ball Super ao invés do Freeza? Então, cá está o vídeo. Vocês vão receber agora um vídeo aqui sobre o céu e sobre sua possível volta. Não sobre sua possível, mas sim se ele tivesse voltado, se ele seria bom ou não. Então, bora, né? Primeiramente, em Dragon Ball, os vilões têm infernos diferentes pelo que aparenta. Como, por exemplo, o Freeza, que foi para uma espécie de paraíso, no qual para ele seria um inferno. Não dá pra gente poder afirmar como seria o do céu, mas, entretanto, todavia, dá pra gente pensar em como ele poderia possivelmente voltar. Eu vou criar aqui uma saga imaginária pra poder pensar na volta do céu e ficar teorizando aqui algumas coisas. Eu vou me basear um pouco no filme do Super Android 13 pra poder fazer isso. Então tá, como é que pode ser a possível volta do céu nessa história que a gente tá pensando? A primeira coisa que eu parei pra pensar sobre como isso poderia ser feito não é com as esferas do dragão à primeira vista, e sim é o seguinte. Eu pensei que nessa história o Dr. Maquinera possa ter pensado em um backup para poder atualizar o céu, ou caso algo desse errado, ele pudesse trazer alguns experimentos de volta. Então, basicamente, aquele insetinho que coletou as amostras de DNA para o céu serviria aqui. E qual é o contexto dele? Ele basicamente vai analisar o que aconteceu e, caso o céu não esteja mais vivo, ou seja, ele teria um aparato para poder ver se o céu estaria vivo ou seria conectado com ele, ele poderia juntar informações para o céu. E o objetivo dele seria juntar as esferas do dragão para poder reconstruir ele com elas. Então, como a Bulma faz o trabalho, faz o favor de todo dia ir catando as esferas do dragão para ninguém poder pegar, ele demoraria para poder fazer isso. Até que em um momento, no mesmo sentido que ocorreu com o outro, ele consegue roubar a Bulma e assim pegar as esferas do dragão para poder desejar pro Shenlong que o céu voltasse. Na hora que o céu volta, ele automaticamente recebe mais informações sobre o robozinho e sobre o que está acontecendo com o mundo. Com isso, esse robozinho que teria coletado mais amostras de DNA conforme o tempo foi passando, colocaria essas informações no céu e o céu entraria em um estado de larva de novo para poder hibernar e absorver essas novas células. Passando assim uns meses e chegando até uns anos. E essa saga do céu de novo não aconteceria na mesma época da saga do Freeza, por exemplo. Para mim, ela ocorreria um tanto depois da saga do Goku Black, mas antes do Torneio do Poder. Então, vamos lá. Primeiramente, o que eu pensei para isso é o seguinte. Quando o céu ele volta após absorver as células e compreender as novas coisas, ele faria um teste de seus poderes. E ele testaria seus poderes em algumas ilhas e outras coisas, vendo que ele está muito mais forte. E a primeira coisa que ele tentaria fazer é se transformar em Super Saiyajin, onde ele consegue se transformar em Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2 e por fim ele consegue se transformar em Super Saiyajin Deus. Enquanto isso acontece, ele se anima pensando nos seus novos poderes e agora, segundo ele, ele não é mais super perfeito, ele é o céu maximizado, com a sua aparência estando vermelha, parecido com o Cell Max. Então, o que ele faria seria procurar os guerreiros Z nesse momento. Mas agora você pode pensar, onde estariam Goku e Vegeta, já que estavam bastante no planeta do Sr. Whis? Eles também não estariam na Terra? Eles estariam no planeta do Sr. Whis fazendo alguma coisa, que seria o treino deles? Na Terra, de guerreiros realmente fortes, teremos somente o Gohan, o Piccolo, o Goten, o Trunks, a 18, o 17 e mais uns outros. Agora vamos lá pensar no que o céu faria. Com todos reparando no Ki do céu, que é extremamente forte, e nas mudanças climáticas que ocorreu quando ele se transformou em Super Saiyajin Deus, todos pensariam no que está acontecendo de errado e começariam uma busca, mesmo assim com medos. O céu então iria para perto deles com um teletransporte. Ele iria primeiramente para onde está o Gohan, que agora que voltou um pouco a treinar, ele está levemente mais forte. O Cell e o Gohan têm uma conversa simples, onde o Gohan duvida de sua própria volta, pensando que isso seria uma miragem ou que algo muito ruim está para acontecer ainda, e o Cell explica que ele conseguiu voltar com a ajuda de um robô, e ele fala que não gostou nem um pouco de ser morto pelo Gohan, em que então ele vai retribuir o favor. Então começaria uma luta entre o Gohan e o Cell Max,
com o seu Max simplesmente comendo o Gohan na porrada. Teria direito a Kamehameha, Makanko Sapo, a esfregar a cara do maluco na parede e jogar ele pra longe. Uma luta simples de Dragon Ball. Então, o que aconteceria após isso? Os acontecimentos seriam baseados em todo mundo aparecer para poder tentar ajudar o Gohan a enfrentar o Cell. Com o Gohan já todo ferido, a luta ficaria pro Piccolo, pro Tenshinhan, pro Goten, pro Trunks e para todos os outros guerreiros. E, claramente, eles não teriam forças. O Goten e o Trunks tentariam fazer a fusão para poder conseguir, e até conseguiriam, pois já não se passou tanto tempo, então eles ainda se lembram como fazer isso. Mas não adiantaria muito. O Goten vai se transformando até que ele chega no Super Saiyajin 3, e ele fala com o Cell que ele não vai ter chance. E nesse momento, o Cell simplesmente se transforma de Super Saiyajin God, volta pro 3, em que ele só ficaria com a aura e com os raios, mas o Goten sentiria essa mudança de forma. Ele falaria, essa forma aí, eu já superei ela há um tempo. E ele simplesmente destruiria o Gotenks na forma de Super Saiyajin 3 só pra humilhar ele. Após derrotar praticamente todo mundo, aparecem mais alguns guerreiros como Yantia e Kuririn tentando atrasar o Cell pra alguma coisa, e a Bulma estaria tentando chamar o Goku e o Vegeta pra cá. Com o Cell percebendo o que estaria de errado, ele iria até a Bulma e a questionaria. Com ela estando amedrontada, ela responderia o que estava fazendo. E o Cell simplesmente elevaria o seu Ki Super Saiyajin 3 para que o Goku e o Vegeta sentissem o Ki dele, fazendo assim com que eles pudessem se teleportar. Quando eles estivessem cara a cara, o Cell falaria que faz muito tempo e que gostaria de testar seus novos poderes. Enquanto isso, o Goku fala a mesma coisa, que também estava animado para sentir seus poderes novos, já que ele estava bem mais forte agora e tinha o seu Super Saiyajin Bull Full Power. O Cell estaria em Super Saiyajin 3 e o Goku vendo isso se transformaria também em Super Saiyajin 3 e eles teriam um confronto. Como podemos ver em Dragon Ball Super, pelo menos na saga do Meros, o Goku conseguiu fazer meio que um Full Power do Super Saiyajin 3, reduzindo o custo de energia. E aqui ele usaria para poder testar o Cell. Conforme a luta ia se desenrolando, o Goku repararia que o Cell é muito forte, e então se transformaria no God para poder enfrentar o Cell. E o Cell, percebendo isso, se transformaria no Super Saiyajin God também, e eles se enfrentariam. Essa luta demoraria bastante tempo, até que o Goku fala que está na hora de parar com a brincadeira e se transforma no Blue, com o Cell ficando entusiasmado com isso. Quando o Cell tenta ir pra frente do Goku, ele é facilmente derrotado. E após ver que não tem força suficiente, ele duvida da sua própria força e pergunta o que está acontecendo. E o Goku simplesmente responde de que o Cell ficou no passado e que agora com o Super Saiyajin Blue, eles poderiam facilmente derrotá-lo. O Goku simplesmente vê que ele tá fraco, mas ele diz que ele pode fugir e tentar ficar mais forte, pois ele claramente quer lutar. O Cell não aguenta essa humilhação, ele tenta extrapolar os seus limites, extrapolar os seus poderes, e ele ativa o seu Kaioken 2 vezes. Ele tenta enfrentar o Goku, mas mesmo assim ele falha. Ele olha pro Goku, duvidando ainda, e ele começa a elevar cada vez mais o seu Kaioken, ficando com níveis maiores de poder, até que ele se multiplica por mais de 100 vezes. Com o Goku ficando animado com isso, eles começam a se enfrentar, e agora finalmente o Goku começa a perder a luta. Quando o Goku olha para isso, ele tenta usar de outras técnicas para poder vencer do Cell, mas ainda acabando por falhar. Com o Vegeta vendo isso, ele simplesmente xinga o Goku e ele fala que ele foi estúpido, e ele começa a lutar junto ou até trocando de lugar com o Goku para tentar derrotar o Cell, mas eles teriam dificuldade para fazer isso. E quando a luta estaria para acabar, o Cell simplesmente se transforma e cai no chão quase morto, com ele resmungando sobre o Kaioken ser muito difícil de usar e ser uma técnica complicada demais. O Goku fala que é por isso que ele não usa tanto o Kaioken, mas que foi uma luta boa, e ele ainda dá a chance do Cell fugir. O Vegeta claramente quer eliminar o Cell, mas ele também não tem poder para fazer isso. Então, o Cell foge para outro planeta. Agora que começaria a parte importante. O Cell ficaria treinando para poder se fortificar, já que ele não gostou da humilhação que sofreu, e se passaria tempo suficiente para começar o torneio do poder. Com eles pensando em quem que eles podem chamar, o Goku fala que poderia chamar o Cell, já que ele tá muito forte mesmo. Todos acabam tendo que concordar, e o Goku busca pelo Ki do Cell e vai até ele, e ele vê o Cell muito mais forte. Agora, na sua forma base, ele estando azulado, o Goku claramente nota que ele está com um Super Saiyajin Blue. Então, ele conta sobre o Torneio do Poder e o Cell fica animado, mas ele diz que só com uma condição, que após o Torneio do Poder ele lutaria contra o Goku. E o Goku aceita essa condição, e então eles partem para o Torneio do Poder.
Nesse momento, o Cell teria muitas habilidades especiais, porque ele treinou o seu Ki e também treinou com as técnicas novas dos guerreiros, então ele estaria muito mais forte. Além de que ele dominou o Full Power do Super Saiyajin Blue, então ele tem muita energia e muito poder. Eu diria que nesse momento ele não está tão forte quanto o Goku, porque ele não teve um treino tão adequado, mas pelo potencial do Cell, eu diria que ele está pelo menos assim no top 4 guerreiros mais fortes, ou top 3 também. De toda forma, eles entram no torneio. O Cell buscaria aliados cada vez mais fortes, e se o Goku não fosse o primeiro a enfrentar o Jiren, certamente seria o Cell, mas da mesma forma que o Goku falhou, o Cell também falharia. De toda forma, o torneio se estenderia até chegar nas partes finais. O 17 ficaria lá escondido, o Vegeta seria eliminado, então só sobra Goku e Cell. Nessa parte, o Cell tentaria tomar a dianteira da luta e ele começaria a usar o Kaioken com o Full Power, mas mesmo assim não conseguiria derrotar o Jiren, até que prestes a ser eliminado, entra aquela parte em que o 17 aparece e todos começam a lutar contra o Jiren. E agora, com o Cell pelo menos em seu Super Saiyajin Blue e com o Goku podendo dar algum suporte, eles conseguem enfrentar o Jiren. E, com ele sendo mais fraco, eles conseguem o derrotar, com os três ficando vivos. O Cell, como que é inimigos ainda fortes, concorda com o pedido 17 em que todos sejam revividos. E então acaba essa parte do Torneio do Poder. Na saga Moro, eu diria que o Cell também seria um bom ajudante, já que teria outro androide para ele enfrentar, e também o Moro era muito forte, e como o Cell quer adversários fortes, ele lutaria com o Moro, mas eu acho que ele também perderia. Então essa seria a sua participação, lutaria contra os capangas, derrotaria eles, enfrentaria o Moro, mas perderia. E como praticamente ninguém participa da saga Granola, o Cell não participa também. Mas na saga Super Hero, eu diria que ele teria uma participação enfrentando o Cell Max. E vendo que tem outra versão do Cell que é mais forte que ele finalmente perceberia que tem que ficar forte de vez. Então ele buscaria algum mestre para se fortalecer. E com os guerreiros vendo que ele é até um aliado agora, que ele só quer enfrentar gente de pessoas fortes, e que isso poderia ajudar eles. Então um deles começa a ensinar artes marciais pro Cell de fato, deixando ele mais forte e se aprimorando. Então, pelo menos é assim que eu veria o Cell no Dragon Ball Super. E você? O que você acha sobre isso? Você gosta do Cell? Então comente se você gosta. Bom, é isso. Falou!